Olá, pessoal! Eu sou Tainá Agnelli e começa agora mais uma edição de Identidade. Hoje recebemos a professora Fernanda Iarossi. Tudo bem, professora? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Professora, por que você escolheu fazer jornalismo? Tainá, eu não tenho um momento certo assim da vida que eu consigo lembrar, falando, não, vou fazer jornalismo, né? Foi algo natural. Durante a escola, acho que como a maioria das pessoas da área, né, da comunicação, sempre gostei de escrever, de ler, gostava de ajudar a professora, né, de língua portuguesa, me envolvia na época do colégio também com, né, ações culturais, gincanas, enfim. E aí algo que foi natural para mim pensar, fazer jornalismo, né? Não foi algo que eu busquei em alguém, né? Então eu não lembro, vou fazer jornalismo porque XYZ, né? Vi alguém. Na verdade, foi algo que me satisfez no sentido de, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu acho que tem tudo a ver com o meu universo. Até na época da escola, ainda fazendo, né, vestibular como treineiro, eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e lá na Federal não tem jornalismo na cidade de Três Lagoas. Aí eu fiz como treineiro na área de letras, né, que é a área de humanas, que a prova já era direcionada também para essa área, e aí eu me senti confortável. Até tive um momento mais rebelde de fazer algo que meu pai fazia, que era veterinária, mas ele também não foi um incentivador, por sempre, né, lidar com muito mais o público masculino, né, e falar que a profissão é muito mais dura para mulheres, enfim, mas isso foi só um momento rápido, né, porque eu sempre gostei da área, né, da comunicação. Os meus professores também me incentivavam bastante, né, com com essas oportunidades, né, me envolvia também no sentido de monitoria, né, ajudava sempre a área, né, da língua portuguesa. E aí isso foi fluindo até na época do vestibular, e quando comecei a graduação nunca tive dúvida, né, deu certinho. E como que foi as suas primeiras experiências profissionais? Sim, como eu falei, eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mas eu fiz a graduação e o meu mestrado em Bauru, no interior aqui de São Paulo. Então, eu me mudei para Bauru para fazer a graduação na Universidade Sagrado Coração. É uma universidade privada, né, mantida por freiras. E durante a graduação eu já fiz alguns estágios, né, passei por uma empresa local também que precisava de uma pessoa na área da comunicação interna. Algo também que foi que fez descobrir, né, esse lado do jornalismo também, porque quando a gente entra normalmente de uma maneira ingênua, a gente acha, né, que é só o rádio, a TV, o impresso. Então essa parte também de experiência na comunicação interna eu tive um período breve, mas foi durante o estágio também, numa empresa local da cidade. E aí eu comecei a estagiar também, que foi a maior época de estágio, na editora Alto Astral, editora de revistas femininas, né, para um público popular. E aí, durante o meu desempenho, nos meses de estágio, isso me abriu porta, né, para ser contratada depois, né, de terminada a graduação também. E durante a faculdade também trabalhei na rádio, né, da própria universidade. A gente fazia programas voltados também para a área social. Eu mais um grande amigo da época também tocávamos juntos, entrevistávamos os profissionais, assim como você está fazendo aqui também, na Fapcom, e isso, né, foi dando essa vivência, né, que normalmente, mesmo tendo bons professores, né, em sala de aula, a gente precisa colocar a mão na massa, né, para aplicar o que a gente conhece e ver também as nossas limitações, né. E como essas experiências te ajudaram como pessoa, como profissional? Bom, os estágios assim são essenciais mesmo na vida do universitário, né? A gente torce para que todo, né, universitário, independentemente do futuro, consiga essa experiência, porque sai da zona de conforto, né? Você convive com pessoas diferentes, com perfis diferentes, né, com chefias diferentes, né? E eu brinco que eu também sempre tive muita sorte, né? Tanto na editora Alto Astral, que foi onde eu fiquei mais tempo, foram 8 anos, né? Comecei como redatora, passei como assistente editorial, editora assistente, até comandar uma equipe.
E na Rádio Cidade, que é a Rádio 96 FM, também de Bauru, passei quase 2 anos lá, convivi com, apesar da equipe pequena, né, com pessoas experientes, né, então eram vozeirões do rádio de Bauru e amigos também, jovens na profissão, mas que ensinaram a essa convivência, né, de estar com outro repórter, conviver com outros veículos também, né, que isso a prática vai te dar. Então, o estágio e logo que me abriu a oportunidade também, né, para começar a trabalhar depois da graduação ter terminado, então acho que foram essenciais para sair dessa zona de conforto, né, e a convivência com essas pessoas, tanto editores, pela editora Alto Astral, na Rádio 96 FM, foram pessoas que me ajudaram muito a ter um olhar profissional mesmo, né, por mais que você saiba escrever bem, né, que você acha que você é um bom aluno na faculdade, no dia a dia mesmo de uma redação ou convivendo com uma equipe, né, a pressão é diferente, né? Então acho que essa bagagem e essas boas influências são essenciais para a nossa vida profissional, né? Independente até da profissão. E acho que isso também motiva você buscar melhorar, né? Sair de uma zona de conforto também, que às vezes fala, não, estou bem, né? Mas espera aí, né? Então essa curiosidade nata do jornalismo, né? De buscar tentar melhorar ou acompanhar a concorrência, né, que às vezes a gente precisa ficar ligado, não porque vai fazer igual, muito pelo contrário, né, até para ditar o que a gente não deve fazer, né. Então isso eu fui constantemente sendo incentivada pelas minhas chefias, né, e com muito orgulho eu acho que isso é um legado para a vida inteira, né, a gente valorizar as pessoas mais experientes ou que estão num posto, né, de chefia que te influencia nesse sentido, né, ó. Não se acomode, né? Busque informações de outros, né, veículos, de outros segmentos que vão te ajudar a trabalhar melhor, né? Então acho que isso foi essencial. Quando a senhora entrando para a faculdade, você tinha em mente uma área específica que a senhora queria trabalhar, queria seguir? Na verdade eu sempre foquei assim em escrever, né? Se fosse jornal, revista. Como eu fiz a graduação no início dos anos 2000, né, então não tinha esse boom também de sites, portais, blogs, muito menos redes sociais digitais, né? Então o foco era sempre a área impressa, né? TV e a fotografia também são descobertas na graduação que te despertam, né? Mas eu nunca, diferente de outros amigos, né, que sempre batalharam, ou na própria graduação falou, não, vou buscar estágio com isso, tem que estudar, né, melhor a linguagem da TV ou fotográfica, eu confesso que sou bem amadora nesse sentido. E o rádio, né, que eu acabei tendo uma experiência que foi até natural acontecer, não fui eu procurando ou achando que eu tinha, né, um dom maior para o veículo, né? Mas isso me ajudou também a ter um jogo de cintura, né, maior na escrita, né, porque quando você vai para a rádio, né, os manuais de redação dizem, né, a oralidade, tentar aquela escrita mais simples, né, dialogada, já que o ouvinte não tem o recurso, né, da leitura ou voltar. Apesar que hoje, né, os podcasts da vida permitem a gente reescutar quantas vezes quiser, né, aquele conteúdo disponível online. Mas, inicialmente, era escrever para um meio impresso, né? E aí a vida foi levando para os caminhos de oportunidades, né? E a gente fazendo contato com outros colegas. E aí fiquei um tempo na revista, fiquei na rádio, tive uma experiência também freelancer com assessoria, clipando, né, veículos de comunicação na região para determinados clientes dessa agência de comunicação, que aí já foi um trabalho bem individual, né? Tinha que acordar às 4 da manhã, ler os jornais, acompanhar, escanear, né, e formatar num padrão aquele arquivo e enviar para o cliente analisar o que tinha saído, né, nos veículos de comunicação que interessavam ou dos concorrentes, né, quando saía também. Aí foi uma outra experiência individualizada, né, vamos dizer assim, que era algo que eu fazia de casa, né, dependia só de mim, né, e sabia que era algo que eu nunca tinha imaginado fazer, mas que ajudou também a ter essa outra visão da comunicação, principalmente, né, vinculada a empresas privadas na época, né, de acompanhamento dos meios de comunicação. O jornalismo lida muito com as notícias e com pessoas. A senhora tem alguma história que marcou a sua carreira e que possa contar pra gente? Bom, na editora, acompanhando revistas como Toda Teen, que é a revista voltada ao público, né, adolescente,
a Malu, que também é voltada a um público, né, feminino mais maduro, e a própria revista Shape, que na época era um título, né, licenciado pela editora, aqui no Brasil, que lidava muito com celebridades, né? Então as famosas de novela, ou muito vinculada ao universo, né, do corpo bonito. Então as histórias engraçadas, boas, ou às vezes até um pouco de vergonha, né? Então acompanhar a produção de capa, né? Então com Sabrina Sato, Adriane Galisteu. Então é sempre uma aventura, porque normalmente elas são servidas, né? Então a gente tinha que correr atrás de produtores, dos stylists que tinham que enviar todos os modelos de roupa, ou fazer os gostos, né, que elas queriam, com maquiador, com fotógrafo também. Então você fazia com que essas exigências fossem alcançadas para você trabalhar bem com essas personagens, né, que aí vendia a capa, né, vendia a revista, né. Na rádio, como é uma rádio local, né, a gente lidou então desde prefeitura, né, a cargos do executivo, do legislativo, a população, né, que sofreu com inundação, né? Então você vai num bairro que não tem água, não tem esgoto, né, tudo a céu aberto, e aquilo te toca, né? Então esses extremismos, né, então lidar com esse glamour, né, das fontes ou personagens aí do universo da TV. E aí o cotidiano, né, das pessoas que moram muitas vezes em locais que a gente mesmo como jornalista não conhece, ou às vezes só tem a vivência da profissão, né, você tendo que ter essa sensibilidade. Os dois exigem sensibilidades, né, diferentes, né, e aí muitas vezes tem perfis de profissionais, né, tem gente que não suporta, né, e tem gente que vive para um lado, né, ou para o outro. Então acho que esse jogo de cintura, essas histórias aí com as aventuras de produção de capa da Shape, da Toda Team, da Malu, sempre rendem boas histórias, porque você lida com ego, né, de personalidades aí, que a gente goste ou não, né? E cobrindo o cotidiano de uma cidade como Bauru, né, então a gente lida também com pessoas de todos os níveis, né, e normalmente os desastres, né? Então me lembro muitas vezes de uma favela pequenininha, né, mas que encheu, né? Então a gente teve que correr para ajudar a população antes até de se preocupar com a notícia, né? Sim. Então são histórias que marcam aí, que ensinam a gente também, né? Não só como profissional, mas como cidadão, né? Porque aí você fala, puxa vida, a minha profissão é importante, mas também ver, né, essa discrepância, né, entre realidades também, acho que faz a gente refletir sobre o nosso papel na sociedade. E sua carreira acadêmica, como começou? Isso, bom, na época de Bauru, antes de vir até para São Paulo, eu terminei o meu mestrado na Universidade Estadual, a Unesp, e aí, desde que eu comecei a estudar, né, para passar na prova do mestrado, eu já me envolvia, principalmente na editora Alto Astral, com treinamento de estagiários ou participação dentro de faculdades de comunicação ali de Bauru e região, onde a editora ia dar uma oficina, né, alguma palestra, sempre gostei. E aí, então, com o meu mestrado, no final ali do 2007, comecei em 2008, eu já tinha esse foco, não, eu tenho que ter experiência não só de pesquisador, né, mas como sala de aula. E aí calhou de 2010 para 2011, meu marido foi transferido, recebeu uma proposta, na verdade, melhor para vir aqui para a capital. E aí, tempo depois, eu consegui vir, né? Vim e comecei a garimpar, junto às faculdades privadas, oportunidades. E aí eu comecei a trabalhar na FIAM, na pós-graduação de comunicação. Até uma surpresa, porque eu não tinha, né, experiência em sala de aula, e aquela disciplina que quase nenhum professor gosta de dar, que ficou por último. E aí o meu currículo apareceu ali para a coordenadora na época do curso. Fui, então, inaugurar como professora em aula de metodologia da pesquisa, né, que é algo que toda graduação aí a gente ouve o chororô, né? Porque são padrões, teorias chatas de se entender e às vezes difíceis de se aplicar. Então eu comecei em 2011 com essa experiência na pós-graduação. Foi algo bem pontual, que eu achei que nem tivesse oportunidade de seguir, porque eu estava convivendo com professores já há muitos anos de casa, mas aí deu certo. Entrei com uma disciplina, depois fui pegando outras e fiquei 2 anos e meio na FIAM na pós-graduação, na área de comunicação.
Nesse meio tempo, né, fui conhecendo outros colegas de profissão, né, de sala de aula, consegui ir para a graduação no Complexo Educacional FMU também. E aí comecei especificamente com as turmas de jornalismo e rádio e TV. Nesse meio tempo também surgiu a oportunidade aqui, através do professor Wagner Belmonte, né, a gente conseguiu, então, participar de um processo seletivo aqui, né? E aí deu certo de eu entrar também aqui na Fapcom, isso foi em 2014, né? E desde então comecei a me aventurar aí para as disciplinas específicas no jornalismo. Gosto muito, né, de dar aula, isso é um prazer e exige também que a gente se reinvente, né? Porque são gerações diferentes aí vindo com uma experiência, não só nessa dicotomia, né, analógico e digital, mas que vem com uma visão de mundo, né, às vezes bem diferenciada da nossa formação, né, original de jornalista ou das nossas experiências, né? Então, é muito prazeroso, gosto bastante e eu comecei mesmo estimulada quando eu iniciei o meu mestrado, né? Aí eu também tive a certeza que era um caminho que eu podia desbravar além das redações. E de que forma as experiências que a senhora teve fora da sala de aula te ajudam dentro da sala de aula? São essenciais, né? Porque muitas vezes a gente tem uma grande crítica, né, da vida acadêmica ser distante, às vezes, do mercado de trabalho. O que eu acho isso também um erro, né? Se a gente perpetuar esse ponto de vista, né, a gente vai alimentar algo que, pelo menos aqui na faculdade ou nas outras experiências que eu tive, a gente tenta buscar, né, cada vez mais esse contato, seja com as nossas, né, histórias que a gente tem passado ou os colegas que estão, né, nas redações ou nas equipes aí de comunicação que ajudam a trazer esse diálogo, né, esse dia a dia. Então, eu acho que toda e qualquer experiência ajuda a enriquecer e dar uma outra visão para o ensino, né? Então, você consegue trazer um manual, né, de redação ou trazer um teórico, né, uma discussão, às vezes, mais acadêmica, né? Mas você consegue trazer exemplos da sua prática ou, pelo menos, linkar, né, com experiências de colegas com que você convive, né? E isso deixa a aula muito mais prazerosa e acaba também com essa ideia, né, que o mundo acadêmico é distante ou que tem um abismo, né, entre o mercado de trabalho. Então, acho que é uma busca constante essas experiências povoarem, né, a sala de aula e a gente também tentar acompanhar a imprensa, né, que eu acho que é um grande desafio. Não adianta, né, eu dar uma super aula falando do teórico tal, se eu ignoro um desastre aí, peguemos, né, recente, ou que está uma crise, né, evidente aí no nosso país ou num país vizinho. Então, tentar buscar esse link, né, seja através do olhar como jornalista formado, mas também, às vezes, como espectador mesmo, né? Então, essa leitura constante, buscar trazer exemplos que está no noticiário, né, mesmo não atuando, é essencial e deixar as aulas muito mais atualizadas, né, e mais interessantes. Atualmente, a senhora só está ministrando aulas ou exerce outra função? Isso, eu estou na Fapcom como professora, né, no curso de jornalismo, relações públicas, rádio, TVI e multimídia também, e atuo como coordenadora do processo seletivo aqui na Fapcom, que é uma experiência também que surgiu ao longo, né, da passagem aqui pela Fapcom e envolve não um conhecimento jornalístico, né, mas o conhecimento de organizar um processo, né, de entrada de novos estudantes na Fapcom. Então, atualmente, eu estou com as aulas e coordeno também a comissão do processo seletivo aqui, que exige um planejamento anual, né, diferentemente daquela visão que o vestibular só acontecia uma vez no ano, né, hoje a gente tem uma dinâmica muito diferente, né, de provas agendadas, até a rotina, né, de lidar com as estratégias de marketing para divulgar, né, as campanhas de vestibular que a gente tem. Isso está sendo enriquecedor. A senhora pensa em fazer um doutorado? Sim, sim. Isso é um sonho, ainda sonho, né? Já pelo menos 2 anos eu consegui entrar como aluna especial na ECA para ver se eu conseguia parar para estudar especificamente, desenvolver um projeto de pesquisa, né? Mas, infelizmente, esse projeto está em stand-by, já que eu não consegui me dedicar. Até cheguei a prestar a prova, mas como eu não me envolvi, né, com
com uns estudos especificamente eu não consegui, então, levar esse sonho adiante, né? Mas é algo que eu busco, porque a minha experiência acadêmica, né, mostra que esse aprofundamento, né, essa busca por novos conhecimentos faz bem, né? E é um caminho até natural, né, para quem está na docência buscar, né, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, né? E eu convivo aqui na Fapcom também com grandes, né, professores, mestres e doutores, né, que mostram, né, que quanto mais a gente busca esse olhar, né, acadêmico, melhor para a gente, convive com pessoas também, né, da academia, que às vezes a gente só lembra dos livros, né, e aí são pesquisadores que fazem parte dessa rotina do doutorado, né, então pretendo sim me organizar melhor para buscar me estudar e desenvolver um projeto de pesquisa para ingressar no doutorado. E para terminar, qual conselho que a senhora dá para os futuros comunicadores? Bom, conselho, nossa, é uma coisa, não quero, né, parecer pedante, né? Mas eu acho que no jornalismo, se você escolhe essa profissão, ainda mais que tem aquela visão, para que fazer faculdade para fazer jornalismo, né? Qualquer um pode ser jornalista. Eu acho assim, nunca se acomode, né? Muito pelo contrário, seja sempre aquele inquieto, né? Então acho que isso ajuda o profissional, não importa se é de uma redação de impressos, de TV, de rádio, ou está numa agência, ou no ambiente corporativo, né? Seja sempre aquele profissional que quer buscar conhecer mais, né? Que não se acomoda e que saiba lidar com os nãos. Que acho que é um grande desafio hoje, que a gente sente, pelo menos dentro da sala de aula, uma grande dificuldade, né, dos alunos lidarem com experiências negativas, né? Então isso é para a vida, né? Então, independente da área de atuação, eu acho que esse faro de jornalista não tem que morrer nunca, né? Vontade de aprender, de perguntar, de questionar, de buscar sempre conhecimento e ter sempre esse jogo de cintura, porque, né, a gente nunca vai trabalhar com o chefe dos sonhos, né? Nunca vai estar numa equipe 100%, né, na mesma vibe. Então, acho que são duas palavrinhas aí importantes, né? Essa gana de aprender, de buscar conhecimento sempre, né, na profissão, independente de ser acadêmico ou não, né? Ou transitar em outras áreas, né? A gente tem aí o jornalismo mostrando, né, não só com outras áreas da comunicação, mas também enveredando para editorias específicas, né? Então, buscar essa vontade de melhorar e esse jogo de cintura, né? Porque não é fácil a nossa profissão, né? As transformações aí que a gente tem visto, né, passar, principalmente com a comunicação aí do ambiente digital, exige que a gente também não se acomode, né, senão fica para trás. Professora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e obrigada. De nada. O Identidade fica por aqui. Até o próximo programa.